Saudar os irmãos com a paz do Senhor. Antes de iniciar esse sermão, eu quero, como fiz pela manhã, agradecer a oração dos irmãos. Passamos lá no quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e viemos até a quarta-feira, mais ou menos, dessa semana. Peguei uma bactéria ruim e só teve valia depois que passamos por um processo lá no hospital. E foi bênção. Graças a Deus estamos aqui de pé. Eu tenho certeza que Deus, Ele ouviu a oração dos santos. E eu me sinto muito honrado e feliz de saber que tem pessoas que expressam, né, a sua gratidão, alegria de ter comunhão com seus irmãos. Meu muito obrigado à Igreja do Senhor. Eu não posso retribuir, não sei como, mas tenho certeza que Deus estará retribuindo a cada um dos irmãos que intercederam ao Senhor a favor de nossas vidas. Nós estamos hoje num dilema. Quero agradecer ao Diego. Ele trouxe uma parte introdutória, né, e num livro exatamente que eu venho estudando. Eu não combinei nada com o Diego não combinou nada comigo. E eu quero falar também um pouquinho no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro interessantíssimo, né, que tem variados assuntos. Alguns chegam a dizer que cada salmo é uma nota musical, e que o todo dos 150 salmos compõe um excelente poema e louvor à magnitude excelsa do Deus Todo-Poderoso. Então eu quero aqui, nesta noite, fazer menção de duas notas musicais, de dois salmos. Nós vamos tentar fazer com que esses salmos dialoguem. Espero que os irmãos consigam alcançar, né, a parte introdutória. O Diego já falou um pouquinho ali, mas eu quero ler com os irmãos a parte dali da epígrafe de dois salmos tão somente. Os irmãos vão me acompanhar, que é a epígrafe do Salmo 88 e a epígrafe do Salmo 89. Os irmãos, por favor, nos acompanhem. Depois nós vamos dialogar um pouco e vermos que experiência podemos extrair através da vida desses dois homens. Um chama-se Emã, outro chama-se Etan. Nós vamos descortinar um pouquinho sobre eles. No Salmo de número 88, está escrito assim, vamos lá na epígrafe, vamos ver o todo da epígrafe, que vai ficar bem mais fácil para o entendimento da Igreja do Senhor. Está dizendo assim: o salmista queixa-se das suas grandes desgraças e suplica a Deus que o livre. Cântico e salmo para os filhos de Corá e para o cantor Mor, sobre Maalate, Leanote, instrução de Emã. Presta atenção nesse termo, Israelita. Instrução de Emã, Israelita. Como vamos lá na epígrafe do Salmo 89. Traz à memória o pacto de Deus com Davi, a fim de que Deus livre o seu povo dos males presentes, mas que o de Etan, o ex-raíta. Podem tomar assento, por favor. Irmãos, quando nós falamos o termo ex-raíta, e que você estuda a origem desse termo, no original hebraico, se designa a dois filhos de Zerá. Quem é Zerá? Um dos filhos de Judá. Os irmãos lembram lá no Gênesis aquela passagem de Judá com Tamar, com Pérez. Então, o fato é que Judá, esse grande personagem da história israelita, ele teve filhos. E um filho dele se destaca, chamado Zerá. Esse filho teve toda a sua genealogia criada na casa do Senhor. Eram levitas na casa de Deus.
Eram pessoas importantíssimas que deixam um legado à nação israelita, ao qual, quando você vai estudar, né, a palavra do Senhor, e principalmente acerca dos israelitas, você vai observar que eles trabalharam de todas as formas na casa do Senhor e contribuíram também de forma literária com esses 2 salmos que nós faremos menção nesta noite. Mas por que os 2 salmos, pastor Elmo? Porque ambos viveram momentos muito diferentes. Pode ser que você se enquadre num desses momentos que está relatado nessas 2 notas musicais desse grande salmo. O fato é que eu quero iniciar com Emã. Os irmãos possivelmente já ouviram a expressão fundo do poço. Possivelmente, erga as mãos, por favor. Quem já ouviu essa expressão fundo do poço? Não é que você viveu, mas você já ouviu, pelo menos, talvez você tenha até vivido. Esse personagem, Emã, é o homem que nós podemos dizer assim, chegou ao fundo do poço. Esse salmo é tido como um salmo das sombras. Por quê? Me parece que não há verão na vida desse homem. Esse homem viveu um denso inverno. E a experiência que ele teve de uma relevância importante na história levítica em Israel, parece-me que esse homem tem muito a nos ensinar nesta noite. Por que digo eu isso? Emã é levita da casa de Deus, ele não é qualquer pessoa. Emã é um homem de uma relevância importantíssima, é alguém que cantava muito bem, tocava muito bem, cuidava das coisas da casa do Senhor. Se você fosse contemporâneo daquela época, você teria 3 expoentes na casa de Deus, no serviço levítico, expoentes estes que eram exemplos para aquele que um dia almejava ser útil, trabalhar, pôr as mãos no que é pertencente à obra de Deus. E o fato é que esses 3 expoentes são: primeiro temos lá Asaf. Esse é um homem escolhido por Deus para cuidar das coisas na casa do Senhor a nível de música. Nós temos também Jedutum. Jedutum é um grande homem também escolhido por Davi para cuidar do serviço de música na casa do Senhor. E temos também Emã. Emã é aquele que, junto com Asaf e Jedutum, narra-se o livro das Crônicas, capítulo 25, versículo de número 6, que era a trinca de Deus na casa do Senhor, que trazia excelências musicais para o povo de Israel. Esses 3 homens, potência, esses 3 homens tremendamente usados por Deus, esses 3 homens conhecedores profundos da palavra do Senhor, não eram qualquer um. Mas quando eu olho, quero deixar um pouco Asaf de lado, deixar um pouco Jedutum de lado, eu quero focar meu olhar nesta hora em Emã. Por quê? Emã, dentre os quais, dentre todos que ali estavam, era dotado de um dom de sabedoria. Aquele homem tornou-se até conselheiro do rei. Por quê? Palavras sábias saíam da sua boca, porque o Espírito do Senhor era com Emã. Acima de Emã, a nível de sabedoria, só existiu Salomão naquela época. Fora disso, tanto Emã, como você vai ver esse ministério de sabedoria também na vida de Etã, eram os homens aos quais, se houvesse algum problema, houvesse alguma dúvida, até o rei recorria a esses homens, porque o espírito de sabedoria estava na vida desses 2. Que o espírito de sabedoria que perdurou sobre a vida de Emã, que perdurou sobre a vida de Etã, possa estar em nossas vidas nas mais variadas tomadas de decisões que nós fazemos dia a dia. Que nossos atos possam ser atos imbuídos de sabedorias de Deus, para que o Senhor seja glorificado e exaltado através de nossas vidas. Mas quando eu me volto para Emã, eu vejo um homem com tamanha capacidade, com tamanha sabedoria, mas um homem que vivia uma nota musical fúnebre. Era difícil a vida de Emã.
Emã passou por um momento, irmãos, que possivelmente, semelhante a ele, só Jó. Sofreu demais. E eu quero andar um pouquinho com os irmãos e apresentar o cenário da vida deste homem. E como ele se comporta em meio à aflição. No versículo de número 1, diz assim, do capítulo 88. Senhor, Deus da minha salvação. A primeira coisa que Emã nos instrui, que o Deus que ele serve, é o Deus da salvação do espírito e da alma dele. Emã tinha ciência de que não são os problemas da vida que iriam impedi-lo de ser produtivo na casa de Deus, que não são os problemas da vida que iria tirar a sua convicção e a certeza de uma pessoa salva na presença do Senhor. Por isso que ele inicia, trazendo a sua contribuição literária ao livro dos Salmos, dando a sua nota musical. Ele diz assim: Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Irmãos, o que me chama a atenção em Emã, que ele não é um homem de uma oração ou outra. Na sua expressão, no seu salmo, ele diz que no que tange a oração, e digo mais, é além de uma oração, porque costuma-se dizer os grandes teólogos que o clamor é o grito da alma. Então, ele não está dizendo que ele está orando, ele diz que ele clama a Deus, a alma dele está porfiando e gritando com Deus. Por isso que ele vem dizendo, diante de ti, tenho clamado de dia e de noite. Por quê? O momento que ele estava passando, a necessidade que ele estava tendo, requeria tal comportamento. Aquele homem verdadeiramente instrui-nos e nos instrui muitíssimo. Ele disse assim: chegue a minha oração perante tua face. Ele entende que há empecilhos na oração do servo e da serva do Senhor. Mas com o clamor da sua alma, ele diz assim: chegue a minha oração perante a tua face. Aquela oração que Deus para tudo para poder ouvir, para poder atender, para poder responder ao servo e serva do Senhor. Por isso que ele vem dizendo: chegue a minha oração perante a tua face. Ele clama a Deus dizendo assim: inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Ele diz: Deus, a minha oração chegará perante ti, mas que tu possa se inclinar a ela. Quando eu clamar, ó Deus, que tu possa se voltar para mim. Tamanho era a angústia daquele homem por dentro. Por isso que é tido como um salmo de uma nota fúnebre. Todos os 2 salmos que a gente leu são salmos, que eu vou ver uma parte também do 89, são salmos denominados como salmos de masquil. O que é um salmo de masquil? É salmo de contemplação, é salmo de profunda contrição, de intimidade com o Todo-Poderoso. Isso é salmo de masquil. Então, ele continua dizendo no versículo 3, porque a minha alma está cheia de angústia. Ele está dizendo que as angústias que ele está passando ultrapassaram a carne, chegou no homem interior dele. E o nosso homem interior é a nossa alma, o centro das emoções, é o nosso espírito, o elo de comunicação com Deus. Ele está dizendo: a minha alma, o centro das emoções está abalada. Porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Esse homem agora enxergava a morte mais próxima do que nunca. E note que é um homem fiel ao Senhor, um homem de 14 filhos homens, 3 meninas. Está lá em 1 Crônicas 25, versículo de número 4. Não há narrativa das mulheres, porque a tendência desse contexto é que as mulheres ficavam um pouco de lado. Então, esse versículo 4 do capítulo 25 de 1 Crônicas, ele menciona somente os 14 filhos do sexo masculino. Mas quando eu olho para o pai Emã, um homem que é pai de 17 filhos, note que no passado era comum esse número de filhos. É um homem que,
com toda a angústia que ele passou, o texto diz que ele passa essa angústia desde novo. Ele criou todos os seus 17 filhos na presença do Deus Todo-Poderoso. Nenhum deles se desviou. Todos eles foram úteis à obra de Deus. O que eu estou querendo dizer para mim e para você, pai, nesta noite? Não importa a angústia que você passe, o que importa é que você precisa manter a sua genealogia na presença do Deus Todo-Poderoso. Que seus filhos, suas filhas, sejam os homens de Deus e as mulheres de Deus no dia de amanhã. Que a igreja amanhã, ela tenha ciência de que pais no passado não erraram e criaram filhos e filhas íntimos com Deus. Emã, por mais sofrimento que ele tivesse, Emã tinha a convicção de que fez um trabalho bem feito. E é essa a sensação que quando nós, ao vermos nossa família começar a desenvolver-se, filhos gerando outros filhos, filhos criando família, nós devemos ter a sensação de que acertamos no projeto chamado educação. A educação dele, a educação dela, atingiu todas as esferas da sua vida, não só a parte profissional, mas seu filho foi bem educado espiritualmente, seu filho foi bem educado socialmente. Você tinha a convicção de que a obra que Deus começou em você não vai se findar em você, seus filhos darão sequência. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós precisamos ter essa convicção. Começa em nós, mas vai ter sequência neles em nome do Senhor Jesus Cristo. E nesta noite, pela autoridade que há no nome de Jesus, eu quero frear o projeto das trevas contra teus filhos. E em nome de Jesus, declarar que seu filho e sua filha serão uma potência na mão de Deus, porque esse gozo, por mais que ele sofria, ele mantinha. Ele não errou, ele não falhou. Irmãos, um homem tremendo, um homem cheio de sabedoria, um homem que é autor de um salmo, dá uma nota musical literária na obra do Senhor. Não é um Zé Ninguém, irmãos. Só que agora, quando eu começo a ver as palavras que esse homem começa a colocar para fora, eu vejo muito sofrimento. Eu vejo muita angústia. E agora pergunto eu, será que Deus tem o prazer no sofrimento de cada um de nós? Penso eu que não. Eu penso que não, mas eu tenho certeza que todos os momentos pelos quais nós passamos, o Senhor está conosco. Nós não estamos sós. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz assim, já estou contado com os que descem a cova. Estou como um homem sem forças. Tamanho era o problema de Emã. Ele entende que todo o cabedal de sabedoria, a sua força humana, toda a sua experiência levítica era impotente diante daquele problema. Mas esse mesmo homem, ele já inicia esse salmo com um tom de vitória. Deus da minha salvação. Emã, irmãos, não está preso a só questões do agora. Ele tem uma visão tremenda acerca do futuro. E ele sabe, não é frase de efeito, ele tem ciência de que o melhor de Deus para a sua vida ainda estará por vir. O projeto que Deus começa em nós pode não muitas das vezes terminar em nós, mas serão os nossos que darão conclusão àquilo que Deus iniciou em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim, posto entre os mortos, como ferido de morte, que jazem a sepultura, das quais não lembra mais, antes exclui a tua mão. Aquele homem estava numa angústia tão tremenda, que parecia que até a mão de Deus não estava mais sobre ele. Era o sentimento que ele tinha. Só que, irmãos, eu aprendi uma coisa.
Deus não nos impede de passar pelos sofrimentos, mas o fato é que Ele passa conosco, Ele caminha conosco, Ele anda conosco. Então, o que vejo eu aqui, que todo esse processo na vida de Emã foi um processo muito doloroso, mas eu vejo na vida desse homem uma resiliência muito grande. Alguém que não está disposto a ceder a um sofrimento, seja de uma doença, seja do que for, mas um homem que tem um olhar além daquilo. Ele entende que todo o projeto de Deus para o seu ser, isso que precisa ficar bem definido, o nosso ser é corpo, alma e espírito. E ele tem convicção plena que o projeto de Deus para o seu ser é um projeto de glória e de vitória. É essa maturidade que falta muito nos dias de hoje. As pessoas pensam que Deus está a seu bel prazer. Passei por uma tribulação, passei por uma dificuldade. Não, muitos chegam até a acusar a Deus. Enquanto, na verdade, precisam pedir entendimento a Deus de que por que estamos a passar aquilo ali. Quando eu estava naquele hospital na segunda-feira, eu refleti muito sobre isso. Me furavam de tudo quanto é jeito, tira sangue dali, tira sangue daqui. Eu cheguei a falar com uma doutora, por que tanto me fura? Ela falou, nós estamos com suspeita de que você pode estar com apendicite, porque você está com o abdômen muito inflamado. Até nisso, tira sangue, tira sangue, tira sangue. E você fica todo dolorido, é uma coisa horrível. E eu refleti muito naquilo ali. Chegou uma hora que eu comecei a fechar meus olhos e clamar ao Senhor, porque os médicos ainda não tinham resposta do que era. E eu sentindo dores em cima de dores. E fechei os olhos, comecei no silêncio a louvar ao Senhor, com boca bem baixa e miúda. E Deus falou assim comigo, filho, eu não vou impedir de você passar por isso, mas uma coisa eu tenho certeza, você não está sozinho. Você vai sair daqui transformado, com a resolução do seu problema, e é só uma experiência que você está passando. Irmãos, aquilo me deu eu fiquei muito feliz quando ouvi aquela resposta assim, de Deus à oração. Aí começou a vir as respostas, os médicos começaram a vir, já sabemos qual é o seu problema. Aí eu já fiquei feliz, eu falei, é coisa séria? Não, senhor, não é coisa séria, não. O senhor goza de boa saúde. Eu falei, maravilhas então, né? E aí eu fiquei bastante feliz ali, porque eu tive uma resposta. Agora, esse personagem aqui é o único salmo que inicia com angústia e termina com angústia. Esse homem, ele apostou e acreditou tudo em Deus, ciente de que seu corpo poderia se desintegrar por inteiro, mas jamais o seu homem interior estaria dissolvido na presença de Deus. Ele estaria renovado e fortalecido na presença do Senhor, irmãos. Não importa o que Deus nos leve a passar, Ele está conosco, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui eu vejo uma nota musical aonde só dá tristeza, igual aquele hino fúnebre. Só tristeza. Essa foi a nota de Emã. Mas manteve-se firme no seu chamado. Enquanto pôde ser produtivo, ele foi produtivo na casa do Senhor. Enquanto pôde ser útil, ele foi útil na casa do Senhor. E aí, eu quero convidar os irmãos a um outro, ao Etan. Vamos ver o momento do Etan, qual foi? Que diferença, irmãos? Como Deus nos convida a viver momentos diferentes. Salmo 89 diz assim, olha Etan falando, enquanto lá tem pranto, tem lamento, tem angústia, olha o que Etan agora está aqui a dizer, no Salmo 89, já é uma nota musical de alegria, já é um cântico de exaltação ao Senhor, e ele diz assim, as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente.
Ele inicia esse salmo dizendo que ele vai cantar e exaltar o Senhor enquanto vida estiver. E quando também passar pelo processo da sepultura e ser ressuscitado, ele diz que perpetuamente ele vai louvar ao Senhor. E aí, meu irmão, será que essa angústia que você está não tem te impedido de adorar e engrandecer o Senhor e magnificar o seu nome? Às vezes, do jeito que entramos, nós saímos. Sabe por quê? Porque não expressamos em glórias ao Senhor a nossa alegria de estar na presença dEle. Esse Etan agora compõe esse salmo num momento muito difícil da história do seu povo, porque nos narra a palavra de Deus e também a teologia, a historicidade dos salmos diz que esse salmo é um salmo pós-exílio, onde todos saíram dali sem perspectiva nenhuma, porque precisavam reconstruir tudo, desanimados, tiveram tudo destruído pelo opressor. E Etan está com o coração jubilando de alegria, dizendo assim: Senhor, as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade. Etan conhecia a história que foi narrada por Jeremias. E Jeremias disse que o cativeiro seria de 70 anos. Etan entende que por 70 anos seu povo ali passaria, mas que o dia da libertação também chegaria. E agora, Etan está gozando desse momento, da alegria de ver o povo na sua plenitude. E Etan é aquele que traz a nota de alegria para que o desânimo saísse do meio do povo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, obrigado, meu amado, em nome do Senhor Jesus, não deixe a tristeza tomar conta do teu coração. Eu sei que muitas das vezes passamos por momentos tão difíceis, por verdadeiros cativeiros, mas Etan não está sendo um animador de plateia, ele está depositando toda a sua confiança em Deus, e ele rememora as promessas de Deus, porque Etan chega a dialogar com Deus acerca da genealogia davídica. Ele chega a falar com Deus que Deus havia feito uma promessa, que sobre o trono de Davi, a sua genealogia estaria ali perpetuamente e não sairia mais. Muitos reis, segundo as entranhas de Davi, passaram sobre o trono de Israel. Mas o fato é que o cânon do Novo Testamento nos diz, como profetizou Miqueias no capítulo 5, dizendo assim: e tu, Belém e Eufratas, visto que pequena és tu diante de milhares, de ti sairá o remidor do mundo. E o Senhor, Jesus Cristo, é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, Ele é da genealogia de Davi. Ele se assenta ao trono e dali não sairá nunca mais, para se cumprir a palavra do Todo-Poderoso. É isso que Etan está louvando, é essa nota que Etan está engrandecendo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele vem dizendo: pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz o concerto com o meu escolhido. Jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Isso se cumpre no Mashiach, isso se cumpre no nosso remidor, isso se cumpre na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele vem dizendo mais: os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Irmãos, Deus é fiel ou não é fiel? Qual foi a palavra que Deus disse para você e caiu por terra e não se cumpriu?
Deus é fiel com a sua palavra, não deve nada a ninguém. O que ele fala, ele cumpre. Então eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus para nós ainda está de pé. Porque ele disse no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu São João: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aquele que espera por Jesus só nessa terra é duro. Mas a palavra de Deus diz que é o mais miserável de todos os homens. Aguardamos a nossa ressurreição na pessoa de Cristo Jesus, porque aqui os momentos são variados. Um dia você está sorrindo, outro dia você está alegre. Talvez nesta noite você se enquadre no perfil de Emã, a uma solidão, a uma tristeza, a um canto fúnebre. Ou você pode estar como Etã, jubilando de alegria por ver as promessas de Deus a se cumprir na sua vida. Eu não sei em qual quadro você está, Deus sabe. Deus sabe em qual eu também estou. Mas uma coisa eu sei, que esse Etã, quando começa a falar das grandezas de Deus, mexe na nossa alma. Porque ele diz, louvado seja o nome do Senhor, a partir do versículo 11 do Salmo 89, olha ele mostrando as grandezas de Deus. Ele diz assim: teus são os céus e tua é a terra. Satanás não tem nada. Tudo pertence ao Senhor. Do Senhor é os céus e do Senhor também é a terra. Ratifica com o Salmo de número 24 que diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Você pertence ao Senhor, a tua casa pertence ao Senhor, a tua família pertence ao Senhor. Não importa a nota musical que vocês estejam a viver, mas que sejam resilientes num momento sombrio de angústia. Mas quando chegar a hora de exaltar e magnificar ao Senhor, que jubilem na presença dEle, porque Ele é fiel e poderoso e cuida de cada um de nós. Então, agora Etã continua exaltando. Ele diz: o norte e o sul, tu os criaste. O monte Tabor, o Hermon, regozijam-se em teu nome. É como se o monte Tabor e Hermon bailasse diante do nome do Todo-Poderoso, adorando a Deus com a sua existência. Tu tens um braço poderoso. Forte é a tua mão, e elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Aí ele diz assim: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Aí você pode dizer para mim: mas pastor, eu estou na nota de Emã. Só lamento, só pranto, só tristeza, só dor. Etã está dizendo que bem-aventurado os que conhecem o tom festivo. Irmãos, o choro, ele pode até durar uma noite, mas a sua alegria vem pelo amanhecer. Vem sorriso de Deus aí. Vem alegria de Deus aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem júbilo de Deus aí, vem presença de Deus aí, vem renovo de Deus aí, em nome do Senhor Jesus. Há júbilo de Deus para nós, não pode ser somente tristeza. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força,
e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, o Santo de Israel é o nosso Rei. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, assim como Emã e Etã, ambos eram cheios do dom de sabedoria de Deus. Ambos viveram em seus relatos bíblicos situações totalmente diferentes. Aqui eu vejo um Emã entristecido, um Emã que vê a morte ao seu lado, um Emã que resiliente, firme, mas confiado em Deus, que nos ensina que não é um momento ou outro que vai atrapalhar a nossa trajetória. E eu vejo aqui um Etã, um homem que, nesta hora, jubila por ver um renovo, por ver uma possibilidade de reconstrução, de ver tudo mudar. E eu quero dizer para você nesta noite, ainda há possibilidade de renovo, há possibilidade de reconstrução. Sabe por quê? O Senhor é a nossa força. Então, aqui eu vejo que estes salmistas viveram momentos diferentes com Deus. Ambos nos dão aulas de como viver na presença do Todo-Poderoso. Um passou por muitos sofrimentos, mas foi resiliente. Já o outro, no momento de baixa estima do povo, mostrou-se fiel, esperançoso. Deus, mesmo sendo esperançoso em Deus, mesmo sendo numa situação de cativeiro. Eu não sei o que você está a passar. Eu não sei que nota você está vivendo. Mas esses dois nos ensinam que Deus está acima de tudo e de todos. Porque um homem cheio de fé, um homem verdadeiro, um homem que busca causas legítimas, ele agrada ao Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que você tem vindo à casa do Senhor nesta noite para apresentar a sua causa a Ele. E somente Ele tem um martelo da justiça em suas mãos e julgará as nossas ações com retidão e com muita sinceridade. Eu aqui aprendo literalmente que a vida ela é composta por momentos, que o Senhor nos dê sabedoria para vivermos os momentos da vida e assim mantermos-nos como servos e servas do Senhor, como igreja de Cristo, que não cede às especulações deste mundo, mas que está pronto a adorar e engrandecer o nome do Senhor nos mais variados momentos de sua vida. Amados e amadas, em nome de Jesus, apresente esse momento seu a Deus, que você possa, mesmo que seja um salmo de angústia, mas louvar ao Senhor. Se for um salmo de alegria, que adore ao Senhor, engrandeça a Ele. Sabe por quê, irmãos? Se há uma coisa que incomoda as trevas, é quando o servo de Deus, quando a serva do Senhor se debruça na presença de Deus, ou quando ele alça a sua voz e começa a engrandecer o nome do Todo-Poderoso. O louvor, irmãos, invade as mansões celestiais, e Deus agora, Ele inala aquele cheiro agradável, porque sabe que ali a verdade, ali a legitimidade, ali a integridade, ali a honestidade. É alguém que quer mudança na sua vida e que simplesmente não está em conformidade com aquele momento que está a passar. E aí eu me lembrei muito, para poder fechar, eu quero que os irmãos fiquem de pé. Eu lembrei muito de um louvor que mexe comigo, queria pedir um apoio do grupo de louvor. Eu vejo Emã como um servo sofredor. Aquele homem que sofre. Mas vejo um Emã também. Alguém que tem uma similaridade muito grande com o Senhor Jesus Cristo. Eu vejo que Emã,
diversas as vezes, ele foi abandonado pelos seus amigos como Jó. Eu vejo Emã numa situação de abandono como o Senhor Jesus Cristo também passou. Seus amigos, seus discípulos o abandonaram. Pedro chega a negá-lo 3 vezes. Emã é um servo sofredor. Eu vejo agora em Emã aquele homem que ora e a sua oração não é imediatamente respondida. Porque existem orações que nós fazemos que Deus simplesmente se cala e parece que não está a nos ouvir. Mas sabe o que me chama a atenção, Emã? É a insistência, a perseverança, a resiliência. Agora eu vejo também em Etan um homem que sabe viver um momento de esperança, um momento de alegria. Eu quero convidar a você, eu gosto muito da harpa cristã. Quero que você me ajude no Salmo. Vem aqui, Erivaldo, que você é bom a beça nesse negócio. Salmo 4, o hino 417. Eu gosto muito desse hino. E quero que você cante ele, pensando nesse momento que você está a passar. Se for alegria, que ela permaneça. Se for dor, tristeza, que se cumpra de acordo com o tempo do Senhor, mas que não te mate, que aumente a sua fé, que te mantenha firme na presença de Deus, que te renove, mesmo em meio às lágrimas, porque haverão momentos que serão momentos só seu com Ele. Possa nos ajudar, por favor? Vou pedir o Erivaldo para iniciar, né? Eu quero que você cante com a sua alma agora. Uma grande dor, a cruz de Cristo eu vi, qual viva fonte de amor, bastante para mim. Lá na cruz morre sem cessar, insondável como é o mar, esta graça que brota assim, basta para mim. Meu coração a vacilar, e é apenas pude assim na graça crer, mas fui achar bastante para mim. Lá na cruz corre sem cessar, insondável como é o mar, esta graça que brota assim, basta para mim. Cravado já, então na cruz, os meus pecados vi, e a graça cheia de meu Jesus, bastante para mim. Lá na cruz corre sem cessar, insondável como é o mar, esta graça que brota assim, basta para mim. Com meu Jesus eu cantarei no céu, alegre enfim, que sua graça foi direito, bastante para mim.
graça que brota assim, basta para mim. Quero que você curve a sua cabeça, eleve seu pensamento ao Senhor Jesus Cristo. Apresente a tua casa, a tua família, os teus problemas agora a Ele. Eu tenho certeza que Ele está aceitando o nosso culto nesta noite, porque aqui se cumpre os pré-requisitos de um culto saudável, de acordo com os parâmetros da palavra de Deus nos orienta. E eu quero interceder nesta hora sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e pedir a Deus que nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele possa, como um maestro, reger a tua família e a tua casa, reger a vida dos seus, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te pedir que dês força àquele que não tem mais força. Ah, Deus, Tu conheces o que cada um de nós aqui está a passar. Tu és conhecedor, Senhor, porque o Salmo 139 diz que não há nada que esteja oculto aos Teus olhos. Tu sabes todas as coisas. Oh Pai, em nome de Jesus, eu te peço, olha para a vida do meu irmão, Senhor, olha para a vida da minha irmã. Oh Deus, promova a cura e milagres aonde o homem diz que não tem como acontecer. Porque eu pensei que Tu és o mesmo de ontem, hoje e o será eternamente. Imutabilidade é atributo Teu, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, restaura a saúde, restaura a paz aonde há confusão. Ó Deus, em nome de Jesus, entra nos ambientes de trabalho, ó Deus, extirpa toda a força de Satanás contra a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, que haja sede da Tua igreja em ser adornada pelos dons espirituais, Pai. Em nome de Jesus, que haja um movimento pentecostal genuíno nos dias odiernos, Pai. Tira o engano, tira a mentira, tira a falácia, Senhor. Promove a verdade, porque o Senhor disse que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Extirpa todo movimento mentiroso, Deus. E que haja, Senhor, um derramar da Tua graça e da Tua unção no seio da Tua igreja, de maneira que, Deus, pessoas alcancem resoluções dos seus problemas. Oh Pai, em nome de Jesus, que essa nota que Emã viveu, que muitos de nós vivem, Senhor, possa estar acompanhado por Ti, Senhor. Mas que também, Senhor, a nota musical de Etan possa ser uma realidade na vida do meu irmão e da minha irmã, de maneira que eles jubilem de alegria. Deus, em nome de Jesus, eu quero falar, Pai, como um ato profético a favor da vida dos meus irmãos, Senhor. Que haja resolução, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa desbaratinar, Senhor, o inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, e que Teu nome seja engrandecido na vida do meu irmão. Oh Pai, em nome de Jesus, dá força ao cansado, dá força ao aflito, Senhor, restaura a comunhão e fortalece o meu irmão e a minha irmã para a glorificação e exaltação do Seu nome. Assim eu te peço, Pai, e te agradeço, Senhor, porque eu pensei, Senhor, que o servo sofredor, quando foi ao Calvário, ele foi pelas nossas vidas para restaurar com ele todas as coisas, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, que a graça nos alcance, que a graça nos fortaleça, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço uma igreja, Senhor, que saiba suportar as aflições, que saiba suportar as agonias, angústias, mas uma igreja fortalecida na Tua presença. Assim eu te louvo, Pai, e te engrandeço, porque bem sei, Pai, que a Tua palavra está a se cumprir no meio de nós. Assim eu agradeço essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Felipe. A paz do Senhor, meu irmão, queria agradecer pela sua visualização. Espero que Deus tenha te abençoado com essa palavra. Espero que ela tenha tocado o seu coração. Acima de tudo, que você que não conhece a Jesus, que você tenha a oportunidade de agora entregar a sua vida a Ele. Nossos contatos estão aqui. Se você precisar de uma oração, se precisar de um contato, entre em contato com a nossa igreja. O nosso canal está aqui para te abençoar a sua família. Além dessa palavra, tem diversas outras. Então, que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana abençoada. Muito obrigado por você estar aqui. E que Deus abençoe a sua vida.